12 dias. O que é 12 dias? É um propósito especial. Eu peguei o segundo dia, aqui é o segundo tema, e de acordo com o livro, vão ser 12 capítulos, e eu peguei o capítulo 2. Foi isso que veio para mim. E eu peguei assim com muita alegria, porque é o poder de um mentor. Aí a questão do mentor, aquele que vai mentorar, que vai orar, que vai disciplinar, orientar, instruir. Eu fiz pedagogia, a gente aprendeu nessa linha do ensino, da questão do professor. Trabalhei com treinamento 4 anos dentro de uma empresa, desde a operacional ao gerencial, né? A gente fazia treinamento. Embora o treinamento dentro de uma empresa é bem diferente na questão de uma igreja. As pessoas acabam seguindo a regra, porque às vezes está vinculado, está convencionada a questão de um salário, a questão de autoridade, de hierarquia. Mas dentro da igreja, a orientação é diferente. Você vai por a questão do amor e a questão da obediência. Se você não tiver a instrução da obediência e do amor, você não consegue ser disciplinado, ser orientado, ser mentorado. É isso que a gente aprende. O versículo é o versículo-chave, o pastor Éder já leu esse versículo, ele gosta desse versículo, inclusive na reunião da Junta Diaconal do dia 17 de julho de 2016, ele ministrou esse versículo. Eu estava na Junta Diaconal, ele ministrou, eu marquei aqui o dia que ele ministrou esse versículo. Mas a escolha desse versículo não foi porque ele ministrou na Junta Diaconal. A escolha porque no livro faz a opção desse versículo com o versículo-chave. Assentados mesmo, nós vamos reler, porque já foi lido o versículo. Aqui no Provérbios 15, versículo 22, versos 22. Vamos ler numa só voz, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a igreja vai cantar numa só voz, que seja uma voz suave aos seus ouvidos. Quando é suave aos seus ouvidos, a sua alma aceita, o seu coração recebe. Porque se é uma coisa que você não gosta, o seu coração não aceita e a sua alma não recebe. Então, para você receber a palavra ministrada, você tem que receber como palavra de Deus, porque ela vai surtir efeito em você. Mas se quando alguém sobe no púlpito para pregar e você diga, já não gosto daquela pessoa, então você já coloca um bloqueio na sua alma, você coloca um bloqueio na sua mente e aquela palavra não vai surtir efeito em você. Então, dentro do mentoramento é importante você observar isto. Vamos lá então. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Onde está essa multidão de conselhos? Onde está essa multidão de... vamos colocar como o tema da mensagem é mentoreamento. Onde está esta multidão de mentoreadores? De pessoas que vão nos mentorar, que vão nos orientar, que vão nos instruir. Está dentro da igreja. O pastor, ele vem e vai instruir os seus obreiros, que são os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, que, por sua vez, têm a responsabilidade de orientar aos outros. Aí vem os líderes de departamentos. Em algum departamento você vai se encaixar para você ser mentoreado. Agora, aquela pessoa que não quer se encaixar em nenhum departamento, não quer servir em nenhum lugar da igreja, ela fica praticamente uma ovelha isolada, ela fica uma pessoa perdida. E se ela fica isolada, ela fica o quê? Vulnerável ao ataque do predador. Me lembrei a questão dos predadores. Se você assistiu o filme, ou você observar aqueles, até no YouTube, muitas vezes passa o leão perseguindo a presa, ou a hiena, que são os mais terríveis, dizem eles que é mais terrível do que o próprio leão, né? Qual é o objetivo primeiro? Ele vê a manada de búfalo, ou ali, aquele grupo, olha os mais fortes, fica sentado, olhando, de repente eles olham os menores, e os mais fracos e os mais doentes. É os 3 primeiros objetivos que eles olham. E depois se fecham e parte para cima, para o ataque. No primeiro objetivo do ataque é separar do grupo. E quando ele consegue separar do grupo, aí
eles fecham. Vamos aplicar a questão da igreja. Então você é ovelha, o Senhor te olhou como ovelha, você faz parte de um grupo. Se você quer viver isolado do grupo, sem ser mentoreado, você fica vulnerável ao ataque de Satanás. Porque quando você quer ser mentoreado, você vai buscar conselho na hora da sua dificuldade. Tem gente que é muito tímida, eu sou uma pessoa muito tímida, tem dificuldade de expressar, às vezes, meus sentimentos. O pastor falou ali da Roberta, né? Ela está mais do jeitinho dela. Quantos anos ela está dentro da igreja? Não se desviou. Precisou de um conselho, vai lá. Ô, pastor, estou assim, estou assado. Desde quando eu cheguei aqui, já está aí. E não foi embora. Quantas pessoas foram embora, ou deixaram, ou se desviaram? Porque não queriam ser mentoreados. A pessoa, quando não quer ser mentoreada, a gente aprende que ela quer se esconder. Ou por causa do pecado, ela não quer se expor. É por causa da vergonha? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas, por muitos motivos, ela acaba não querendo se expor os seus sentimentos da sua alma, que às vezes ela mesma tem vergonha de chegar e pedir conselho para o pastor, para um presbítero. Olha, eu estou passando por isso, eu tenho essa dificuldade, eu preciso de oração. Saiba que ser mentoreado não é vergonhoso para ninguém. E pelo que nós aprendemos aqui pelo livro, não existe idade para ser mentoreado. Em primeiro lugar, aprendendo que o maior de todos, os nossos professores, de todos os homens, os profetas, os sacerdotes, foi o Senhor Jesus. Ele é a nossa base. E dentro da hierarquia nós aprendemos que segue o pastor da igreja. Talvez ele não seja o melhor pastor da minha vida. Não quero aplicar aqui ao pastor Ed, estou falando dentro do livro. Talvez aquela pessoa não seja a melhor, que a gente tenha mais intimidade. Mas independente de eu ter maior ou menor intimidade, talvez não seja um pastor, mas seja um presbítero, seja uma diaconisa, seja a esposa do pastor, seja uma pessoa que não tenha função. Mas nós precisamos de ter uma pessoa em quem nós confiamos os nossos segredos, as nossas intimidades, para orar conosco, para estar junto conosco. Por quê? Porque você está numa luta no mundo espiritual. E nessa luta você não consegue vencer sozinho. Você não foi chamado como uma ilha para viver sozinho. Você foi chamado para viver em grupo. E ovelha é o único animal que não sabe viver sozinho. O leão sabe viver só e muitos outros sabem viver sozinho. Mas nós não fomos criados para viver só. Nós fomos criados para viver em grupo, em família. E quando você chega na igreja, você já faz parte dessa família, você já recebe o sobrenome dessa família, você passa a ser amado por essa família, passa a ser cuidado por essa família. Você não pode estar dentro das quatro paredes de uma igreja e querer viver sozinho, meu irmão. Entende? Quando eu estou no púlpito, eu já sei quem chegou. Fulano, o João, Antônio, Maria, José. Fala, aquele irmão faltou. O pastor tem um olhar assim geral. Talvez você não perceba que o outro irmão faltou. Mas o pastor que está aqui à frente, ele percebe. Não é porque ele está à frente, é porque ele sabe o nome de todo mundo. Quando a gente vai orar, eu vou passando pela vila, pela rua, vou passando pelos obreiros, diácono, presbítero, diaconisa, aí vai passando a lista dos nomes. Então a gente já sabe o nome dos filhos e até dos netos, muitos já vão passando na listagem da oração. Então quando chega na igreja, você já sabe quem está ou quem não está. Dentro da questão do mentoreamento, nós vemos que alguns homens trabalharam isso bem claro. Foi a questão de Moisés com Josué, andaram lado a lado. É tanto que Josué depois passou a ser um homem de confiança para substituir Moisés. Nós vemos no Novo Testamento o exemplo de Paulo e Timóteo. Timóteo, ele seguiu literalmente os conselhos do apóstolo Paulo. Embora havia uma diferença de idade. Outra coisa importante no mentoreamento, não precisa ser alguém na mesma equiparação de idade.
Ah, tem que ser dentro do jovem, tem que ser outro jovem. Às vezes, você tem a dificuldade de buscar mais um adulto, mas o adulto já passou por mais experiências do que você. Então, não tenha esse receio de buscar conselhos dentro de um adulto, dependendo da função. E dentro do mentoreamento, ele orienta a nós procurarmos dentro da função. Se você quer trabalhar na informática, vai buscar conselho. Olha, eu queria fazer um curso no Senai, queria fazer uma faculdade de TI, queria fazer isso. Então, busque alguém que já trabalha com isso. Vai orientar você de forma técnica. Se for na área da saúde, olha dentro da igreja. Olha, minha irmã, você trabalha em enfermagem, mas eu tenho vergonha de falar com o pastor, eu tenho uma dor, tenho isso aqui, tal, está passando comigo. Será que isso é normal? Então, você vai buscar aquela irmã que já é enfermeira, vai buscar orientação sobre aquele assunto, aquela irmã. De forma confidencial. Se você precisa de uma questão jurídica, você vem dentro da igreja, existem pessoas formadas na área jurídica também. Então, vai buscar conselho, não quer dizer que você vai contratar aquela pessoa. A questão de ser aconselhado ou orientado por alguém que já está dentro da área. Isso estamos falando das áreas técnicas de uma forma geral, mas quando se trata no mundo espiritual, a melhor pessoa e a pessoa de fato, de forma hierárquica, que nós temos que buscar, sempre é o nosso pastor. É o pastor da igreja. Às vezes você não consegue chegar direto porque tem vergonha, procura o intermediário. Quem são os intermediários? Normalmente são os obreiros. Se é uma irmã, seja as diaconisas, se é um homem, seja os presbíteros, seja os diáconos, mas a gente tem que quebrar essa barreira. E se até hoje você tem essa barreira no seu coração, o objetivo da mensagem de hoje é despertar você para mudar de atitude, mudar de comportamento. Não siga 2018 com esse problema na tua alma. Aqui falamos de Paulo, falamos de Moisés, da mesma forma Daniel, que tinha Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles seguiram tanto o conselho do seu mestre, porque até na hora que tiveram que entrar na fornalha de fogo, nós não temos medo, nós vamos entrar junto, porque o meu professor disse que se Deus for comigo, eu vou entrar e não vou me queimar. Você estaria disposto a seguir a orientação do seu pastor dessa maneira? Meu pastor falou que eu vou, então eu vou em nome de Jesus. Mesmo que tenha que passar pelo fogo. Essa aqui é a posição de um mentor, de seguir o conselho ao pé da risca. Eu vou porque eu creio. E diz que Sadraque, Mesaque, os três foram juntos, porque eles sabiam que Daniel estava na oração. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele ia lá no seu quarto de oração. Então, quando você está na sua luta, você não está sozinho, porque existe uma igreja na retaguarda, existem mulheres em oração, existem homens em oração, existe uma retaguarda sobre você, meu irmão. Se você vai procurar um emprego, aquela vaga é difícil, pede oração, porque no mundo da oração Deus abre portas. Se você vai fazer um exame e acha que aquele exame é complicado, peça oração, porque através da oração Deus dá a direção correta. Porque Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Na questão do mentoreamento, eu busquei também uma outra pessoa que seguiu a risca, foi a respeito de Noemi e Ruth. Não só homens, existem mulheres na Bíblia. Olha o que Ruth diz para Noemi: onde você foi, eu irei. Onde você dormir, eu vou dormir. Porque o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meu irmão, saiba que o seu povo é o povo dessa igreja. O teu Deus é o Deus dessa igreja. A luta que você passar, essa igreja também passa. O sofrimento que você passar, essa igreja também sofre. Porque todos nós somos irmãos e servos do mesmo Deus. Existe um outro exemplo que nós buscamos quando nós seguimos à risca a orientação do Senhor. Às vezes queremos ser grandes homens, mas nós só tornaremos grandes homens se formos humildes diante do Senhor. Nós vemos a situação de José, Moisés, Esther, e o que dizer de Daniel? Pessoas simples, que saíram do deserto, passaram por lutas tremendas. Esses 4 homens tinha uma coisa, essas 4 pessoas, porque eu falei de uma mulher no meio aqui, uma mulher especial, que é Esther, teve algo em comum. Na hora da sua luta, viraram o seu rosto para o Senhor e foram buscar a Deus.
mas todos foram pessoas de influência diante do governo da sua época. Todas essas 4 pessoas foram pessoas que influenciaram o próprio governo, mas pessoas que andaram com Deus. Seguiram o conselho do Senhor. E se você quer ser bem-sucedido neste ano de 2018, siga o conselho do Senhor sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre a sua força, sobre o seu entendimento. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 27, fala dessas 4 coisas. Eu preciso amar o meu Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força e de todo o meu entendimento. Você entendeu? Então eu preciso buscar do Senhor esse conselho, essa orientação para a minha vida. Você não pode fazer a coisa de qualquer maneira, meu irmão. A pessoa do mundo é que faz de qualquer maneira, sai dando cabeçada, erra aqui, acerta acolá. E vive entrando em pindaíba. Porque faz de acordo com a sua mente. Você não precisa fazer de acordo com a sua mente. Você tem um orientador, um conselheiro que é o Espírito Santo, que aconselha a sua igreja. Jesus diz, eu vou para o Pai, mandarei um conselheiro. E Ele é o teu conselheiro. Ah, eu vou buscar sozinho. Mas quando você vai sozinho, você se torna uma ilha. Por isso que você precisa ir junto com alguém. Existe um versículo que aplica ao cordão de 3 dobras, aplica muito a casais, mas também aplica nesse sentido. Você fazer sozinho, se arrebenta mais fácil. Mas se você fizer com alguém junto do seu lado, fica mais fácil de vencer. É o conselheiro. E dentro desse autor, ele coloca assim, quando nós buscamos conselho, praticamente temos 80% a menos possibilidade de errar. Você já pensou tomar uma decisão com 80% a menos de possibilidade de errar? Porque se você não tem um conselho, você já tem 50% de possibilidade de acertar e 50% de possibilidade de errar. Mas quando você já vai com 80% de possibilidade de acertar, você já vai com mais segurança. Olha, eu fui na igreja, meu pastor orou por mim, o presbítero impôs a mão, me ungiu com óleo, porque o versículo bíblico lá de Tiago 5,17 diz que se eu buscar a unção dos presbíteros e impor a mão sobre mim, eu vou nessa fé, e o médico vai passar um remédio, ou ele vai operar, e eu vou ser curado. Você está seguindo a orientação bíblica. Mas se você não consegue o caminho, quando pensa que não, você bate a cara lá na parede e você se arrebenta. E quando chega na igreja já está super arrebentado. Ah, pastor, eu fui e não deu certo. Eu fiz dessa maneira, deu certo. É porque você fez da sua maneira. Você não fez com a maneira, orientação ou mentoreado. Você não foi aconselhado, você não foi mentoreado. Você fez da sua maneira, não fez da maneira de Deus. Porque quando você é mentoreado, você faz da maneira do Senhor. Porque o homem de Deus não pode dar conselho para você errar. Eu acredito nisso. Que a mulher de Deus não vai fazer você errar de propósito. Mesmo que ela não saiba orientar na hora. Mas vai dizer assim, olha, eu vou orar. Porque eu não tenho resposta agora. Eu vou orar e Deus vai falar contigo. Porque Deus fala. Você acredita que Deus fala? Eu creio. Aleluia! Então nós vemos lá em Provérbios capítulo 15, versículo 22, como esse tema central. Com multidão de conselheiros se confirmarão. Aleluia! E o autor coloca assim, que é a frase principal dele, que é Tiago Brunet. Ele diz assim, nem todos são mentores, mas todos devem ser mentoreados. Isso quer dizer o quê? Nem todas as pessoas, elas sabem ensinar, sabem ser professores, sabem aconselhar. Mas toda a igreja precisa ser aconselhada ou mentoreada. Se você não tem
Na pregação que eu fiz aqui em 2015, eu coloquei sobre os 3 amigos. Não sei se alguns irmãos devem lembrar. Pedro, Tiago, João. Talvez nós falamos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Normalmente você precisa ter 3 amigos. Você busca conselho com um. O que não deu certo foi Jó, né? Que buscou lá conselho com seus amigos, ele deu uns conselhos, ficou bravo com ele lá, mas o correto é ser como Daniel mesmo. O correto é ser como Jesus. Ter aqueles 3 para a hora difícil. Você busca conselho com um, busca oração com o outro, porque às vezes nem sempre a pessoa está disponível na hora que você precisa. Mas se aquela não está, você parte para o plano B. Se o plano B não der, parte para o plano C. Alguém vai estar, vai te ouvir. Porque tem hora que é como um bombeiro, apagar incêndio. Você não pode entrar no fogo sozinho. Você tem que ter alguém que está na retaguarda. Você já viu como é o bombeiro? Vai 5 o bombeiro para apagar um incêndio. Se entrar 4, um tem que ficar do lado de fora. Não pode chegar e entrar os 5. Entende? Se vai 5 policiais entrar numa casa que está invadida por bandido, não vai entrar os 5. Entra no máximo 4, um tem que ficar na retaguarda, na porta. Não é isso aí, irmã Raquel? É a questão técnica. Então tem que ter, meu irmão, você precisa de ter alguém na tua retaguarda. Pastor, fica na minha retaguarda que hoje eu vou ver aquele emprego e está assim, preciso muito de oração. Alguém vai estar na sua retaguarda. E quando você tem alguém na retaguarda, no mundo espiritual está havendo uma grande batalha para cobrir você, para guardar você. E aí já tem 80% de possibilidade de dar certo. Pode ser que não dê, mas já tem 80%. Agora, se você for sozinho, já tem quase 50% de possibilidade de dar errado. Então, é um risco. Falando humanamente, é uma loucura. E eu creio que você está num lugar que não precisa cometer loucura. Você não quer cometer loucura, você quer fazer a coisa certa. Então, para fazer certo, eu vou fazer de acordo com a Bíblia. E havendo conselheiros, se confirmarão os projetos. Que projetos são esses? São os projetos de Deus para a minha vida. Você acredita que Deus tem projeto na sua vida, meu irmão? Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Então creia, porque Ele quer executar. O autor coloca também dessa forma: tanto para o crescimento interno quanto para o crescimento externo, sempre precisamos da ajuda de alguém. Sempre vai ter alguém que está na nossa frente. Sempre vai ter alguém que tem mais experiência do que nós. Não pense que você é o sabidão, sabe tudo. Eu não sou, ninguém é. Ninguém sabe tudo. Sempre tem alguém que sabe mais que nós. Então vamos procurar orientação. Você vai colocar o seu filho na escola? Procura uma irmã que já é professora. Fala, irmã, eu vou colocar meu filho na escola. Nós, pastores que sempre mudavam, eu mudei várias vezes com meus filhos pequenos. O que é que eu chegava na igreja? Falou, tem alguém que é professora? Tem. Professora, eu tenho que matricular meus filhos. Qual é a escola que você orienta? Vai em tal escola que ela é a melhor da cidade. Foi para outra cidade. Qual é a escola? Tem. Às vezes ficava longe de casa. Mas fazia isso. E hoje você conhece o Samuel. E conhece a Suzane também. Por quê? Você tem que buscar quem está na tua frente. Porque você tem menos possibilidade de errar. O mentor. O que é o mentor? O mentor é aquele que leva um processo contínuo de transmissão de conhecimento. O mentor, ele pode conduzir o processo através da instrução, através do treinamento, através do ensino e através do aconselhamento. O que quer dizer essa questão do processo? Vamos imaginar que um homem, ele passa. Tem o Barack Obama, tem um governo importante, o homem destacou de forma universal, mas ele não fazia coisa sozinho. Ele tinha aqueles que o aconselhavam. E é bíblico. Salomão, ele não fazia coisa sozinho. Ele foi lá e buscou conselho. Se você olhar Provérbios 3, existe uma orientação do pai ao filho. Davi orientou, aconselhou. Então, foi considerado um dos homens mais sábios fora Jesus sobre essa terra.
Mas mesmo ele sendo mais sábio, ele tinha alguém que estava aconselhando. Então não deixe o orgulho, a soberba vir sobre o seu coração. Mesmo que você ache que está totalmente certo, que a sua decisão é a melhor. Mesmo assim, peça orientação, peça oração àquelas pessoas de sua confiança na igreja. Tenha sempre pessoa de confiança na igreja ao teu lado. Eu sei que tem aquela questão de empatia. Às vezes eu dou bem com uma. Não é que você está brigado com a outra pessoa. É que às vezes você tem aquela pessoa que você tem mais afinidade. Que você consegue se abrir mais. É aquele amor à primeira vista. Nós não estamos falando de marido e de mulher. Estamos falando de amor à primeira vista no sentido, olha, como eu me dou bem com aquela irmã. Como me dou bem com aquela pessoa. Você já se abre, já conversa, compartilha. E vai por aí afora, porque você tem facilidade com a pessoa. Então, esse mentorear é um processo. É um processo que, independente da época ou do tempo, as pessoas vão precisar de ser aconselhadas. Desde o tempo primitivo, primeiro, Salomão viveu mais de 1000 anos antes de Jesus, quer dizer, já são 3000 anos atrás. Nós hoje estamos na época da tecnologia, então mudou-se a época, mas o processo ele continua sendo o mesmo. Precisamos de conselheiros para nos orientar. Estamos na época da tecnologia, do desenvolvimento, da comunicação, da informática, mas isso não nos dá segurança para sair fazendo o que bem nós entendemos. Nós precisamos de ser mentoreado e mentorear alguém. Então, ao mesmo tempo que você é ensinado, você precisa também estar ensinando aquilo que você aprendeu a outras pessoas. O autor também coloca que o mentor, ele baseia-se, como está lá em João capítulo 5, versículo 19, que quando o filho diz, filho, o filho segue o pai. O ensinamento de Jesus referente ao Senhor, que o filho ele segue o pai, ele vai fazer o que o pai ensinou. Nós na igreja, nós temos o ensinamento de Jesus, temos o ensinamento do pastor, mas sempre falar, eu consultei Jesus, eu consultei o Senhor. Mas além dessa consulta, nós precisamos também da oração e do ensinamento. Amém? Em terceiro lugar, eu marquei assim, de acordo com o nosso livro. Normalmente, o primeiro mentor são os pais, dando um auxílio ou dando um norte ao filho, como está lá em Provérbios 3, Davi orientando Salomão como seu conselheiro. Lá no Salmo 73, versículo 4, ele diz, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na tua glória. Irmãos, é tremendo esse versículo. Tem uma profundidade tremenda. Quando o autor coloca o processo, quer dizer, a dificuldade que você está passando não é o fim da tua vida. Esse processo está relacionado com esse versículo 73, versículo 4. Tu me guia no conselho. Parece que o conselho ele é temporal, ele é passageiro, ele é momentâneo. Mas de um conselho momentâneo, somado com outro momentâneo, eu vou chegar na eternidade. Quando eu estava meditando nesse versículo, eu pensei no processo da escada. A escada, ninguém sobe uma escada de uma vez só. Eu pego 3 conduções para ir e 3 conduções para voltar do serviço. Normalmente, a cada condução são 4 escadas, né? Seja ela rolante ou seja escada subindo, é o processo, né? Sobe em uma estação, desce, sobe na outra, tem que ser sempre subir e descer. E a maior de todas é a de Santana, parece que são 56 degraus, né? Então, o que acontece? Eu não consigo chegar e pular 56 degraus de uma vez só. Existe um processo, um degrau de cada vez. Assim é na sua vida espiritual. Ninguém vai conseguir todos os problemas, vencer todos os problemas ao mesmo tempo. Resolve um, resolve o outro, dentro da ordem de prioridade. Então acalme o seu coração. O mundo não vai acabar agora. Suba um degrau de cada vez. E de preferência, suba de joelho, porque de joelho ninguém consegue descer.
Quem consegue descer uma escada de joelho? Só se for rolante, né? Mas até rolante é perigoso, né? Rolante e rolar, né? Para baixo. O que quer dizer subir a escada de joelho? Subir na presença do Senhor. Você vence a maior de todas as guerras. É preferível ver um crente de joelho do que ver um soldado em pé. Porque o soldado vence as armas das suas mãos, da sua força. Mas o crente de joelho, ele vence no mundo espiritual. O crente pode vencer um exército de joelho. Quantos profetas venceram exércitos poderosos através da oração? Tem um grande poder na sua oração, irmão. E aqui, por isso que o Salmo 73, ele está dentro desse processo, 73, versículo 24. A cada conselho, eu venço um degrau, e desse degrau eu chego ao topo. Entende? Pastor Estevam, vê quanto tempo aí eu estou. Pastor Estevam, me controla o meu horário aí, que eu estou sem... Já deu? Amém. Eu estava apenas na segunda, né? Ainda tem mais 4, né? Tá bom. Mas vamos concluir então aqui na escada. Meu irmão, no Salmo 73, quando o autor colocou esse versículo, eu peguei ele como chave. Eu estou vencendo de processo em processo, mas o meu foco não está no momento presente, não é o momento que eu estou passando, não é a enfermidade, não é a luta, não é o desemprego, meu foco não está nesse momento presente, seu foco está na eternidade, porque se o seu foco, se os seus olhos estiver olhando só para o momento presente, você se torna uma formiga, você se torna uma pessoa que será vencida facilmente. Mas quando você coloca o foco na eternidade, você vai vencer esses degraus com mais facilidade. Vencendo um degrau de cada vez. E vou tentar concluir aqui. E dentro da conclusão, quero colocar assim, que o sucesso é o resultado de decisões corretas. É a orientação através do Espírito Santo que nos capacita às decisões eternas. Porque quando o Espírito Santo te capacita numa decisão momentânea, ele está te preparando para a eternidade. Então, quando o Espírito Santo nos capacita, ele não nos capacita só para aquela luta que nós estamos passando naquele momento. Ele vai nos capacitar para toda a eternidade. E a decisão que nós tomamos, ela interfere em nossa caminhada na terra. Toda e qualquer decisão vai interferir, seja ela positiva ou negativa. Toda decisão que você tomar, ela vai interferir na sua caminhada terrena. E o último item, coloquei assim, a escolha correta nem sempre encurta o caminho, mas te levará ao lugar seguro. Essa aqui me falou muito ao coração, vou repetir para você. A escolha correta nem sempre vai diminuir o caminho, mas ela te leva ao lugar certo. Por problema nosso que a gente quer encurtar o caminho. A gente vai no médico, no hospital, tem um amigo aí, encurta o caminho para mim. A gente vai arrumar um emprego, tem um colega aí, encurta o caminho para mim. Você entende? Você quer sempre alguém para diminuir o seu caminho. Mas nem sempre o caminho mais curto é o caminho correto. Tá? Fechando com os versículos bíblicos que eu marquei, que é Hebreus capítulo 3, versículo 17. Mas, porém, todavia, nós firmamos no Senhor. E lá em Lucas 10, 27, que foi a respeito do coração que nós citamos. E como foi a pregação de ontem lá no Parque Paulistano, mas, porém, todavia, me alegrarei no Senhor. Parece a questão de português, mas, porém, contudo, todavia, né? Que Abacuque que já estava dizendo lá no capítulo 3, versículo 17. Mas, porém, contudo, todavia, me alegrarei no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e você permita ser pastoreado, ser mentoreado, ser orientado pelo Senhor. Mas tenha dentro da igreja sempre pessoas de confiança que você pode pedir uma oração e te ajudar em oração. Entende? Creia que existem homens confiáveis, mulheres confiáveis dentro da igreja. Não viva desconfiando de todo mundo.
mas se apoie, porque você é apoiado em alguém, você vai viver mais longe, você vai mais longe, você vai vencer mais lutas. Pastor Éder, quero agradecer pela oportunidade, que Deus abençoe a igreja, um grande abraço para todo mundo, fico feliz de estar com vocês nesta noite. Pena que ele me cortou meu horário, né? Eu ainda tinha 4 folhas aqui ainda. Que bom, graças a Deus. Meus amados irmãos, talvez você ouviu nesta noite esta palavra, que tem ligação com a de ontem, que fala sobre o processo. O alvo é estabelecido por Deus, mas o processo tem que ser trabalhado na nossa vida. E buscar conselho, buscar orientação, é o segredo para o sucesso. E quando nós nos declinamos, como falamos aqui da escola bíblica, quando falamos aqui do seminário de liderança, de ensino, de ministração, é para fazer com que você tenha instrução, para que você tenha sucesso na sua caminhada. Não que nós sejamos a palmatória do mundo, mas porque nós temos o melhor conselho para a nossa vida. E quando buscamos na palavra de Deus a orientação para o nosso viver, e pautamos a nossa vida sobre isso, sobre a orientação da palavra de Deus, certamente o nosso caminhar será bem sucedido. Teremos desafios? Sempre vamos ter. Lutas? Sempre teremos. Problemas? Vários. Jesus não prometeu vida boa, vida tranquila. Ele falou que no mundo teríamos aflições, mas Ele garantiu que sobre todas elas nós somos vencedores. Mas para isso a gente precisa seguir conselhos. A gente precisa obedecer aos conselhos. Não adianta ouvir conselho e não cumprir. Eu estou terminando, não quero colocar aqui uma emenda na mensagem. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui esse testemunho. Mas uma pessoa veio pedir conselho uma certa vez. E eu estava em oração, né, no gabinete pastoral, numa igreja que eu pastoreava. E como eu sabia que poderia vir uma situação difícil, eu cheguei bem cedo e fui orar ao Senhor e pedir orientação a Deus. Porque aquela pessoa pediu um conselho, queria conversar comigo, não era pessoa de pedir conselho. E eu falei, Senhor, eu não sei o que vai vir aí, mas me dá sabedoria, me dá graça, para poder dizer o que é a tua palavra e que a tua vontade seja estabelecida. Então, Senhor, me dá revelação, me dá sabedoria do teu Espírito. E aí aquela pessoa chegou. E quando ela chegou, nós oramos novamente. E eu falei, o que está acontecendo? Aí ela pegou e disse assim, olha, eu queria que o Senhor me desse um conselho, porque eu estou querendo ver o que Deus tem nisso, e etc. E começou a colocar as coisas. E Deus foi ministrando, Deus foi mostrando, uma coisa impressionante. E aí eu cheguei para aquela pessoa e disse, você está pedindo um conselho, ou você quer que eu diga a você o que você quer ouvir? E ela ficou vermelha. Você veio buscar conselho, ou você já está com a decisão pronta? E aí aquela pessoa se desmontou, e ela falou, eu já tomei uma decisão. Eu queria ouvir alguma coisa positiva do Senhor a respeito disso, porque eu teria mais segurança para tomar a minha decisão. E eu falei, mas essa decisão não é a decisão de Deus. E aquela pessoa não ouviu o conselho, e seguiu o seu próprio conselho e se deu mal. Não porque nós temos o conselho ou sabemos tudo, não. Deus é que conhece todas as coisas. E é a Ele que temos que depender. E como disse o pastor, nenhum mentor poderá dar um conselho errado. Porque se ele te aconselhar de forma errada, Deus vai requerer a sua vida da mão dele. Como disse a palavra,
Nem todos serão mentores, mas todos precisam ser mentoreados. Eu sou mentoreado até hoje. Eu tenho um conselheiro. Quando eu estou em dificuldade, eu ligo para ele. Quando eu preciso de uma orientação, eu ligo para o meu conselheiro. E falo, eu estou nessa situação, o que o senhor me aconselha? Como disse a mensagem, muitas vezes ele fala assim, olha, agora eu não sei nada para dizer. Não tenho nada para dizer para você. Mas eu vou orar. E depois eu te ligo. E não... Eu fico tranquilo. Porque ele vai orar. E Deus vai mostrar. E ele vai ligar e falar, olha, Deus mandou dizer para você isso e isso. Toma essa direção, que você vai dar certo. Todos nós precisamos. Por isso, não viva a sua vida em 2018 de qualquer maneira. Vive sob o conselho e principalmente da palavra de Deus. Que é onde temos os melhores conselhos. E Provérbios é um livro maravilhoso. Eu sugiro a você que nesse ano, não é nome de japonês, eu sugiro a você que pegue o livro de Provérbios. Agora que o pessoal entendeu. Pegue o livro de Provérbios e leia um capítulo por dia. Todo mês. Porque são 31 capítulos. Leia um capítulo por mês. Olha, eu tenho certeza que você vai mudar de comportamento. Porque o livro de Provérbios são conselhos para a nossa vida. E vivendo, Deus fará melhor o nosso caminhar. Eu quero convidar a você a se colocar em pé. Nesse segundo dia de campanha, quando você veio e você está com um propósito no seu coração, são 12 dias de atualizar a nossa vida para 12 dias de vitória. E hoje Deus ministrou ao nosso coração que a gente precisa buscar conselhos. A gente não pode tomar decisão sem primeiro buscar conselhos, buscar orientação, para que possamos ter uma vida melhor, uma vida mais assertiva na presença do Senhor. Quem sabe, talvez por você ser tímido, você não busca conselho. Ou talvez por você se sentir autossuficiente, também não busca conselho. E eu pergunto a você, quantas vezes você já perdeu tempo por não buscar o conselho para a sua vida? Essa semana tivemos aqui uma experiência fantástica. De uma pessoa aqui da igreja. Ela veio compartilhar conosco, veio pedir oração. Ela veio compartilhar as suas aflições. Conosco, eu e o pastor Estevão estávamos juntos. E nós abençoamos aquela pessoa. E quando foi no dia seguinte, ela falou, olha, Deus abençoou. Deus ouviu, Deus respondeu. Sabe por quê? Porque quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor, Deus honra a nossa vida. E o que Deus deseja para você, e o que nós mais queremos, eu sempre digo isso, que o seu sucesso é a minha alegria. A sua vitória é o meu contentamento. Quando você é abençoado, eu me sinto feliz e abençoado. Quando eu vejo um irmão alcançando vitória, eu vibro com ele. Porque fazemos parte da mesma família, do mesmo grupo, da mesma equipe. Aí no seu lugar, no segundo dia de campanha, coloque a mão no seu coração. Faça isso agora. E fala, Senhor, eu estou nestes dias aqui buscando a Tua presença. São 12 dias, ó Deus, estamos no segundo dia. Segundo dia em que você está buscando o Senhor, buscando uma bênção para a sua vida. Para que você tenha um ano abençoado, um ano cheio da graça do Senhor. Um ano de caminhar, de êxito na presença de Deus. Mas não rejeite os conselhos de Deus na sua vida.
Quantos conselhos Deus já te deu, quantas palavras de Deus para a sua vida. E se você não está melhor, não é porque Deus não quer abençoar, é porque você não tem seguido o conselho de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos nesse segundo dia de campanha, Senhor. E aqui nós viemos, ó Deus, porque queremos uma vida mais atualizada. Não atualizada simplesmente em conhecimento, Senhor, humano, mas queremos uma vida atualizada, ó Deus, na Tua presença, com, ó Deus, um entendimento mais aclarado da Tua vontade para a nossa vida. Não queremos viver este ano, Senhor, achando que somos autossuficientes. Não queremos também viver este ano, Senhor, vivendo na nossa mediocridade. Nós queremos, ó Deus, estar sendo orientados pelo Teu Espírito, que é o maior conselheiro, Senhor, que Tu, ó Deus, enviaste para estar conosco. O Teu próprio Filho disse que Ele voltaria ao Pai, mas enviaria o Consolador, o Conselheiro, para estar conosco. Portanto, ó Deus, nos ajuda a nos inclinar, Senhor, à Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, neste ano a viver segundo a Tua vontade e atentar para os conselhos da Tua palavra. Há aqueles que são, ó Deus, com o coração mais empedernidos, aqueles, ó Deus, que porventura têm timidez para procurar conselhos. Ajuda-os. Como também aqueles, ó Deus, que são mais voluntários, mas que muitas vezes não atentam para aquilo que são orientados. Ó Deus, deste ano, ajuda-nos, ó Senhor, para que possamos inclinar o nosso ouvido a ouvir a Tua voz, e que o Teu Santo Espírito possa falar de forma clara, incontestável, a cada um de nós, Senhor, nas nossas lutas, nos nossos desafios, nas nossas necessidades, durante todo este ano, Senhor. Que o Senhor, acima de tudo, seja o mentor da nossa vida. Pai, que sejamos sensíveis ao Teu Espírito, que sejamos sensíveis à Tua voz, para que possamos, ó Deus, ter um caminhar vitorioso neste ano 2018. E que este mês, ó Deus, de fevereiro, o qual estamos no segundo dia deste mês, seja um dia, ou seja um mês, Senhor, ó Deus, aonde o Teu Espírito Santo tenha liberdade para nos ensinar. E que aonde formos, aonde estivermos, sejamos sensíveis à Tua voz. Ó Deus, nos ajuda. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda cada um de nós, Senhor, nesta campanha a qual estamos fazendo. Pai, que sejamos sensíveis ao conselho, nos declinemos a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos cantar. Teu toque, por Tua vontade me levas ao calor deste lugar. Eu quero me declamar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, ó Deus, me derramar, dizer ó que Deus, sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me ó Deus, derramar, dizer que aleluia, sou grato, me derramar, dizer que és oh, aleluia, glória ao Senhor, louvado seja Deus. Eu quero terminar antes. Ontem uma irmã falou aqui, ele falou: pastor, olha, Deus abençoou o meu filho, porque eu aprendi
Porque ela aprendeu, ela ouviu um conselho. E ela começou a orar segundo o conselho. E quando começou a orar segundo o conselho, Deus ouviu a oração. Sabe por quê? Porque quando você é mentoreado, é mentoreada, Deus abençoa a sua vida. Como disse o pastor, 80% já está garantido. Os 20% é graça e misericórdia do Senhor, amém? Você vai alcançar a bênção. Por isso não deixe de buscar conselho para a sua vida. Não deixe de buscar a orientação para o seu viver. Certamente você terá um ano mais abençoado na presença do Senhor. Amém, queridos? Eu quero pedir a você que amanhã, ou quem sabe hoje à noite, antes de você dormir, ou quem sabe amanhã durante o dia, você esteja, Senhor, eu quero que tu me ajudes a não perder o foco da tua vontade na minha vida. E, ó Deus, e faz com que o meu caminhar, os meus pés sejam firmados na rocha. E certamente seu caminhar será mais abençoado este ano. E vamos chegar ao final do ano, vai ter uma fila para dar testemunho aqui. Amém, queridos? Oh, aleluia! De uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Amém, queridos? Então não deixe de fazer isso no nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir a você que ore para que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida e o nome do Senhor seja glorificado. É Ele, somente Ele, como disse João, que Ele cresça e que nós diminuamos. Amém? É Ele que tem que aparecer e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Coloque a mão no seu coração mais uma vez. Pastor Agno vai estar abençoando a gente no nome de Jesus. Pai, te damos graças por esta noite, por esse segundo dia de campanha, meu Pai. Precisamos ser mentoreados, ser aconselhados, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, para darmos o nosso testemunho sobre essa terra. Guarde essa igreja, Pai, debaixo do Teu poder, debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Abençoe a sua família aqui representada, meu Pai. Cobre-os com Teu sangue e os abençoe nesta carreira, nesta caminhada da fé. Assim nós oramos crendo na Tua vitória e já Te agradecemos pela possibilidade, Senhor, de estarmos nesta campanha. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te dê a paz. No nome de Jesus. Amém e amém.